Nada melhor que um cafezinho com sociologia, é tudo de bom. A gente chega à quarta e última aula, a gente já viu a relação do indivíduo com a sociedade, tempo, espaço, o que é sociologia, antropologia, ciências políticas, e hoje a gente vai ver como tudo isso funciona, como se consegue fazer ciência a partir do estudo da sociedade. Então, essa é a última parte desse curso, depois vamos para outros cursos de sociologia, e nada melhor do que pegar o seu materialzinho para anotação e um cafezinho, certo? Valeu, vamos lá? Roda a vinheta. Começando agora a última parte do nosso curso Indivíduo e Sociedade, que é uma introdução à sociologia. Introdução de forma agradável e bem competente. Eu peço desculpas se o vídeo ficar um pouquinho longo demais, porque eu consegui vários vídeos bem interessantes, então prepara aquele seu café ou então suquinho de laranja, porque vai valer a pena. Como funcionam as ciências sociais? A essa altura do campeonato pode ter gente se perguntando. A gente já sabe que as ciências sociais são divididas em três: sociologia, antropologia e ciências políticas. Vimos nos últimos vídeos o que significa cada uma delas e agora então vamos saber como funciona. As ciências sociais têm dois instrumentos principais para analisar, explicar o mundo e refletir sobre ele. Esses dois instrumentos são os conceitos e os métodos. Intimamente ligado, esses dois instrumentos são ferramentas básicas do cientista social. Os conceitos são a porta de entrada para uma explicação da realidade. Um conjunto de conceitos forma uma teoria, uma espécie de regra geral de análise para determinados fenômenos. No caso aqui, fenômenos sociais, né? O tempo todo nós utilizamos conceitos mesmo sem perceber. Não se pensa sem conceitos. A linguagem é um conjunto de conceitos. As palavras significam coisas, e mesmo palavras que parecem apenas dar nome, muitas vezes escondem por trás delas, um conceito. Conceito esse muitas vezes sociológico. Pense na palavra mesa, por exemplo. Aparentemente ela indica um objeto, um móvel de 4 pés coberto por um tampo. Mas de fato ela detona uma ideia que pode abrir aí infinitas possibilidades, né? Porém, há uma diferença entre os conceitos de senso comum e aqueles produzidos pelos cientistas sociais. Aliás, a gente tem que estar sempre muito atento a isso, essa diferença entre o conceito de senso comum e o conceito científico, quando vai se estudar profundamente e tentar analisar os nossos fenômenos sociais. Voltando ao texto. Quando um cientista social elabora um conceito ou utiliza o conceito elaborado por outro autor, ele precisa especificar exatamente o que quer dizer aquele conceito. Ou seja, tem que desenhar exatamente o que ele está falando. Em outras palavras, deve evitar ambiguidades de linguagem e garantir que apenas aquele sentido que conferiu ao conceito será considerado. Pegando um exemplo bem clássico, quando o cientista social fala em determinada cultura, primeiramente ele tem que determinar o que é cultura para depois conseguir apontar exatamente para aquela cultura que ele está falando. Se ele está falando de sociedade capitalista, ele tem que definir muito bem o que é sociedade, definir muito bem o que é o capitalismo. E veja bem, ele não pode inventar isso da cabeça. Ele tem que pegar algo previamente reconhecido já pela comunidade científica e aceitável, independente da cultura ou ideologia política de quem for ler o texto. Falamos agora há pouco no conceito de mesa, como um móvel com 4 pernas e um tampo. O conceito de mesa, ele não fala sobre uma mesa em especial, mas ele dá a visão geral da qual a gente poderia aplicar para toda e qualquer mesa. Mas veja bem, objeto móvel, pode ter algum desses objetos aqui que seja fixo, que não seja móvel. Além disso, de 4 pernas.
caramba, olha só, eu tenho aqui no canto inferior esquerdo uma com dezenas de pernas. Eu tenho uma no canto superior que tem uma perna só. Então, e agora? O tampo em cima. O tampo em cima permanece. Mas veja como é difícil conceituar isso, um conceito geral. Imagina então um conceito científico, que é aquele que tem uma longa explicação, tentando ser universal, para valer para qualquer tempo e espaço. Aliás, olha quanta sociologia a gente vê quando observa essa mesa. Fica fácil, vendo assim, definir qual é a que, vamos dizer, serve para o trabalho. Você está conseguindo enxergar? Aqui no canto inferior da direita. Qual é a mesa mais futurística? No canto inferior da esquerda. Qual é a mesa... Então a gente consegue ver as marcas do tempo na mesa, né? Aqui a mesa mais antiga, bem aqui no meio na esquerda, um modelo mais antigo, né? As marcas do tempo, do design na mesa. Qual mesa aqui foi projetada para qualquer um e principalmente para os mais pobres? Essa aqui mais à frente, embaixo, de plástico, a gente consegue ver também a utilidade, qual é a mesa que foi projetada para o trabalho, qual é a mesa que foi projetada apenas para decoração, qual é a mesa que foi projetada para refeição, para qual classe social que vai fazer a refeição nela. Então a gente consegue ver diversas coisas, a gente consegue fazer um amplo estudo sociológico simplesmente em cima de uma mesa. Então imagine o que a gente pode fazer quando pega um conceito ainda mais amplo, como de religião, como de cultura e etc. Pensando nisso, vamos dar uma assistidinha no vídeo agora, um vídeo de humor, que vai nos trazer um pouquinho mais essa reflexão. Ah, meu Deus! Tá perdida? Tô um pouco. Você morreu. Quê? Desencarnou. Veio parar aqui. Você é quem? Deus. Sou Deus. 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 Como assim você é Deus? Assim. Sendo assim. Ó, toda civilização acredita em alguma coisa, não é? Alguma tinha que estar certo, correto? E não é que esse tempo todo, quem tava certo era o pessoal da tribo da Polinésia? Caramba. Você, como não seguiu a risca nossos dogmas, nossas estruturas linguísticas, você vai arder no infinito. Oh, mas eu não sabia É o mesmo que... papo de Gandhi. Que Gandhi falou isso e não colou. Como é que eu ia saber que o deus polinésio era o deus certo? Você não ia saber. Você não ia saber. Você escolheu Deus. Deixa eu ver aqui. Judite. Catholic. Errou. Errou feio, errou rude. Não tem algum jeito assim... Não encosta em Deus. Sim, pra me redimir? De acordo com a doutrina, se você dançar esfregando o peito e a barriga no chão, você se redime. Opa! Vamos lá! Oh! Você acreditou, cegonha? Pode subir, menina. Pode subir. Você acredita que eu fiz isso com Madre Teresa de Calcutá? E ela debatia, babava. Então quer dizer que eu fui à missa todo domingo, eu não traí meu marido, eu dei meu dinheiro pros pobres e tudo... Otária! No céu só tem polinésio. Iebe, Camargo. Adoro. Vem cá, qual é a crença de vocês polinésios? Porque lá embaixo ninguém tá sabendo disso. É, o meu povo em terra, ele é meio... Como é que eu posso... Wanamins. É um pessoal de tribo. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco a palavra vai chegar a todos os homens. Isso é um absurdo, porque as pessoas lá embaixo têm que ter o direito de saber o que elas têm que fazer pra... Eu tive essa mesma discussão com João Paulo II, Papa. Não levou a lugar nenhum. Eu vou pro mesmo lugar que Hitler? Tá pensando negativo. Pensa que você vai pro mesmo lugar onde vai estar Einstein. Tá bom. Eu posso fazer um pedido? Quando o Malafaia morrer, posso me dar a notícia? Por exemplo, pense na palavra cultura. O termo é tanto um conceito da vida cotidiana, você certamente tem sua própria ideia do que seja cultura, quanto um conceito sociológico ou antropológico. Se um cientista social pretende entender como funciona, por exemplo,
a cultura dos imigrantes bolivianos no Brasil, antes de tudo, precisa definir o que ele entende por cultura. Caso contrário, quem ler o seu trabalho sem saber o que significa cultura para esse estudioso, só vai poder recorrer a seu próprio conjunto de significados para o termo. E esse é um grande problema se tratando de ciência, principalmente se tratando de ciências sociais. Vamos dizer que você vai falar sobre os direitos humanos. Você precisa definir e deixar claro o que são os direitos humanos. Senão, o seu leitor pega, lê e usa aquilo que ele acha que é conceito humano, que acha que é o conceito de direitos humanos e pode fazer uma grande distorção daquilo que você está falando. Então, para o cientista social, ele precisa, vamos dizer assim, deixar as cartas na mesa, deixar exatamente bem claro quais os conceitos que ele está trabalhando e usar preferencialmente somente conceitos cientificamente reconhecidos, ou seja, aqueles que ao longo da história já se mostraram verdadeiros. Então aqui mais uma historinha em quadrinho, também da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, que é rico em cultura, né? Esses quadrinhos fazem parte da infância de muitos de nós e tem muito a ensinar. Então aqui chega a mocinha, Chico, olha o passarinho. Daí tira, olha o passarinho que ele olhou ali, né? Ela tira foto flash, né? E daí a mocinha ficou ofendida, dele um pleft no Chico Bento, que diz: quem entende as mulheres? Na verdade não é as mulheres, é que o conceito de passarinho do Chico certamente é diferente do conceito de passarinho dela, o que gerou esse problema. Aqui é só uma pequena brincadeirinha, mas no âmbito político, ideológico, às vezes a diferença de um conceito pode gerar um conflito, uma batalha, quem sabe até uma guerra. Então, ao cientista social, cientista político, o cuidado com o conceito é sempre muito, muito importante. Você já percebeu que existe um trânsito entre os conceitos produzidos pelos cientistas sociais e o senso comum? A palavra cultura apareceu como um conceito no século XIX. Isso aqui fala em ver no segundo capítulo, está no segundo capítulo do livro Sociologia Hoje, e eu devo fazer também um cursinho sobre isso aqui para o YouTube, né? Então a palavra cultura ela apareceu um conceito no século XIX e teve um impacto tão grande que seu uso ultrapassou os limites da vida acadêmica e ganhou as ruas. Eu sempre digo, é aquele tipo de palavra que todo mundo fala, mas quando tu pergunta o que é cultura, são poucos que sabem responder. Por quê? Porque este foi um conceito apropriado pelas pessoas, apropriado pelo senso comum. E a cultura passou a ser algo sobre a qual todo mundo sabe alguma coisa. Isso é uma coisa boa? Este é um perigo para o cientista social, usar termos que no senso comum têm significados diferentes do conjunto de conceitos utilizados para explicar um fenômeno social. Outro exemplo, já citei aqui, os direitos humanos. O senso comum tem uma visão extremamente distorcida, inclusive já tem um curso, mas é um curso relativamente de nível avançado aqui sobre direitos humanos, do canal Filosofia Hoje, e pretendo fazer mais um futuramente, mais introdutório, para que realmente todos possam entender e desmistificar o senso comum em cima daquela ideia. Sempre que a gente vai falar em conceito, sim, claro, principalmente os científicos, eles tentam ser universais, mas não conseguem. A gente não pode cair nesse erro iluminista e totalitarista que o conceito explica a coisa. Não. Kant, Immanuel Kant já alertava sobre isso. É preciso considerar que os conceitos mudam. Eles têm uma história própria, seja na ciência, seja no senso comum. Mudam porque os conceitos nos quais foram produzidos também mudam. Por exemplo, pense na palavra mulher. No contexto do século XIX, a definição dos papéis femininos seria muito distinta da atual. No século XIX, as mulheres não tinham direito a votar. Poucas trabalhavam fora de casa e, em geral, permaneciam na esfera do lar, ou seja, trabalhando em casa. No século XXI, depois de quase um século de lutas feministas, feminismo, outra palavra que está errada aí no senso comum, grande parte das mulheres do mundo ocidental tem participação significativa na sociedade, tanto no trabalho quanto na arte ou na política. O conceito dos papéis femininos mudou com o tempo, porque mudaram também os contextos onde esse conceito foi produzido.
Os conceitos, portanto, têm história, e muitos cientistas sociais se dedicam a estudar a história dos conceitos. Esses são aqueles que ficam mais na questão teórica. Você pode fazer sociologia em cima de livros, justamente para entender melhor o desdobramento dos conceitos, né? Entendendo que essa história pode dizer algo importante sobre as mudanças sociais. Entender os conceitos faz entender o passado, justamente para a gente poder entender o futuro e assim transformar a sociedade, transformar para melhor e melhor para todos. Não existe melhor se não for melhor para todos. A gente falando aqui na questão da mulher, que mudou com os tempos, mas também muda de região para região do planeta. Se lembra? O que é a sociedade? Pessoas convivendo no tempo e espaço. Mudou o tempo, muda a sociedade, muda os conceitos, e mudou o espaço, o local. Eles também tendem a mudar. Vamos ver agora uma chargezinha muito famosa e compartilhada no site Filosofia Hoje. Então aqui temos duas moças de culturas diferentes, religiões diferentes, provavelmente de lugares da Terra diferentes. Uma cruzou com a outra, uma afrontou o olhar devido à vestimenta da outra, e a nossa menina da esquerda, ocidental, pensando, tudo coberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora? E a moça da direita também está pensando, tudo descoberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora? Então veja bem, estão falando a mesma coisa, só trocando que uma cobre tudo, menos os olhos, e a outra não cobre quase nada, apenas os olhos. E ambas acham que a outra se veste desse jeito devido à cultura machista, cruel e dominadora. Sobre o ponto de vista de uma, a outra ela tá certa e vice-versa. Por que isso? Diferenças culturais que mudam os conceitos. O conceito de mulher que está por trás aqui se difere de uma para outra. O conceito de machismo que está aqui se difere de uma para outra. Tem um mais certo, tem um mais errado. Tem gente que, quando essa charge viralizou, falava: ah, mas no Ocidente, nenhuma mulher é obrigada a se vestir desse jeito. Se vestir seminua, usar fim dental. O que é mais ou menos uma verdade, mas também é mais ou menos uma mentira. Vamos ver, será que as mulheres não são obrigadas a seguir esse padrão de beleza, de modelo, magra, com corpão, usar fio dental, esse tipo de coisa? Vamos assistir um videozinho aqui e vamos refletir um pouquinho. Agora no A Liga, um assunto bem diferente. No Brasil, existem 2 milhões de pessoas com anorexia nervosa. A comida é sua inimiga. E mesmo extremamente magras, no espelho se veem gordas. O transtorno alimentar acaba com a saúde, desequilibra a família e em 20% dos casos pode provocar a morte ou levar ao suicídio. E ainda tem jovens na internet que defendem a anorexia como o melhor jeito de ter um corpo perfeito. Hoje a Liga mostra que não são poucas as pessoas presas pela ditadura da magreza. O que eu odeio no meu corpo é o quadril. Não suporto meu quadril. E eu acho minha barriga um pouco estufada. Um corpo perfeito, que é o corpo que eu queria ter, é mais ou menos esse daqui. A anorexia nervosa é um dos mais graves transtornos alimentares e provoca vários reflexos na vida de quem a desenvolve. Como é viver refém dessa doença? Bom dia. Bom dia. Nayara. Tudo bom? Tá tudo bom? Bem. A partir de que momento você percebeu que você tem esse problema de anorexia? Então, na verdade, eu apresento os sintomas da anorexia desde os meus 12 anos de idade. Mas quando eu aceitei mesmo foi com 15 anos. Antes as pessoas te falavam, você não acreditava? Não acreditava. A estudante de moda Nayara tem 24 anos, 1,72 m de altura e 47 quilos. Aos 12, ela foi diagnosticada com anorexia nervosa e aos 14 pesava 36 quilos. Já foi internada 12 vezes e chegou a passar 3 meses no hospital, de onde também tentou fugir. Apesar da gravidade do seu problema, ela resiste muito ao tratamento, que não pode abandonar de jeito nenhum. Você já começa o dia comendo o quê? Então, na verdade, eu preciso fazer uma coisa antes, que é me pesar. Eu vou
Eu já me pesei, na verdade, mas eu me peso de novo. É mesmo? Todo dia isso é uma regra? Regra. Dá licença. Toda. Eu acredito que uma balança resolveria o seu problema. Você tem duas aqui, né? Na verdade, eu tenho 3. É um hábito que eu criei, né? É automático. Eu acordo, vou me pesar, eu me peso 12 vezes por dia. Sério? Nas 3. Cada vez que eu vou me pesar, eu me peso nas 3. Eu tenho um pouco de medo de pesar com roupa. Isso me assusta. Eu vou sair do quarto, você se pesa e me diz quanto você está pesando. Ela tem 3 balanças dentro de casa, assim. Ela se pesa 12 vezes por dia. É um problema psicológico muito grande, porque ela está sempre em busca de um corpo que ela nunca consegue encontrar. Eu vou pesar agora. Na primeira, deu 46.600. Vou pesar na segunda. Deu uma diferença aí. E vou pesar na terceira. Deu 47. Mas a que eu mais acredito é sempre que dá mais, então é mais essa do meio aqui. E aí? 47.300. E aí você pretende manter esse peso? Não é isso? Isso. E para manter esse peso, por exemplo, você toma cuidado até com a água que você bebe? Sim. Hoje eu tomo mais líquido, assim, mas já cheguei à fase de regular até líquido. Agora, antes de ir pra faculdade, tem que tomar café. Vê os remédios dela que ela toma de manhã. Olha só o truque da família. Coloca o chocolate dentro da caixa de remédios. Quem sabe ela muda de ideia, né? Mas não deu certo dessa vez. Isso aqui é pra quê? Antidepressivo, pra ansiedade também. Esse aqui? Esse é próprio pra ansiedade. Daqui do que tá na mesa aqui, o que você come mais e o que você come menos? Como meu pãozinho integral com minha manteiguinha lá. E fruta? Até isso eu meio que regulo também. Você tá brincando? Sério mesmo? O que é a anorexia e quais são as principais características dela? É um transtorno alimentar. A paciente não quer alimentar porque ela tem um temor de ganho de peso, já que ela tem uma alteração da maneira como ela se vê no espelho. Quanto mais emagrece, mais se enxergam exageradamente aumentados. Quais são os sintomas ou sinais que as pessoas que desenvolveram um transtorno alimentar exibem, né? No dia a dia, geralmente, essas pessoas passam a manifestar uma preocupação exagerada com o peso, como, por exemplo, comprando grande quantidade de revistas que falam sobre dieta e alimentação. Passam também a evitar os ambientes comuns de alimentação, passam a evitar de alimentar junto com a família, junto com os colegas de trabalho, também a verificar repetidamente, inclusive mais de uma vez por dia, o peso corporal, e inclusive a registrar isso e a passar a ter metas radicais para a redução desse peso. Qual a dieta mais maluca que tu já fez? E eu uso muito lácteos. Lácteos eu tomo tipo igual água, toda semana tomando lácteos. Tem um negócio também que a gente toma, meu, eu não sei se é bem um remédio, é o ECA. É tipo um coquetel que a gente faz às vezes. Aí a gente toma e toma também. Aí um dos efeitos colaterais é que tipo, o coração começa a acelerar também, dá uma tontura e acelera o metabolismo, assim, você consegue queimar um pouco mais de calorias. Não mata, entendeu? Pois é, gente, não dá pra fechar os olhos e fingir que não existe uma ditadura da beleza, que não existe uma ditadura do fio dental, que esse não é tão opressor muitas vezes quanto a burca. Claro, aqui no Ocidente ninguém está espedrejando mulheres por elas não usarem fio dental. Não. Mas toda essa questão de mídia, popularidade, tudo isso, se não se transforma numa agressão física, como o espedrejamento, muitas vezes se torna uma agressão verbal do xingamento, de dizer que tá gorda, que é feia, que é isso ou que é aquilo. Ou então, naquela mais sutil, na agressão psicológica, que vai corroendo a pessoa por dentro e faz, como o exemplo que a gente viu no vídeo, leva à anorexia, leva ao suicídio e leva ou mesmo a não gostar de si mesmo, do seu corpo, o que é algo muito sério. Por outro lado, não estou defendendo ninguém, mas a gente tem que entender que muitas vezes a burca ou o véu do Islã não é tão opressor assim.
que muitas vezes a mulher usa isso porque gosta, porque quer, porque se converteu por aquela religião, porque aquela religião tocou o seu coração e ela gosta de se vestir daquele jeito. E ela quer se vestir daquele jeito. Ela poderia estar em outra religião, mas ela escolheu o Islã. Isso principalmente aqui no Ocidente acontece muito. Lá, devido a alguns radicais, não é tão comum. Mas aqui há muita mulher que é islâmica porque se converteu. Vamos assistir um vídeo aqui que fala sobre isso também para a gente tirar de nós alguns preconceitos sobre o véu, sobre a burca. Assalamu alaikum, sejam bem-vindos. Como uma mulher islâmica é tratada no Brasil? Como é, afinal, a realidade das mulheres de Alá? Em uma investigação de vários meses, as respostas surgiram e surpreendem. Eu estar em um supermercado grande e um homem fazer a menção de me dar um soco. Você sofreu uma discriminação de um policial? Isso, ele veio já pra me revistar e eu falei que não. Como é que foi essa agressão? Ele esmurrou meus lábios. Com suas roupas típicas, elas cruzam ruas brasileiras. O desafio de ser muçulmana no maior país católico do mundo. Se o cristão souber e entender que muçulmano acredita em Jesus, que muçulmano não vai matar um cristão por ele ser cristão, esse conflito acaba. Olhares curiosos. Você puxou meu véu? Brincadeiras. Ó, Saddam Hussein. Enfrentam o preconceito. E por que esse comentário? Não, porque foi na brincadeira. Mas você não acha que uma brincadeira como essa é preconceituosa? Com certeza. Quantas vezes você já foi chamada de mulher bomba? Diversas vezes. Diversas vezes. Isso te machuca? O que você costuma ouvir? Volta pro seu país. Você não tem que estar aqui. Todas elas são brasileiras e nasceram cristãs. E se converteram ao islamismo. Eu acabei por me desanimando. Teve muitas questões católicas que eu não tive respostas. O catolicismo ele não me contentava. Trocaram a Bíblia pelo Alcorão. As igrejas pelas mesquitas. Defina o Alcorão. Palavra, vida e essência. Para elas, Jesus deixou de ser o principal profeta. Espaço hoje ocupado por Maomé. Defina Maomé. Amor da minha vida. Agora elas têm novos nomes, novas convicções, novos dilemas. Se eu te pedir para mostrar uma foto sua antes da conversão, o que você vai me responder? Prefiro não mostrar. As roupas ocidentais pelas vestes típicas da nova religião adotada. E você tá com um tênis bem descolado, né? Sim, sim. A gente utiliza tênis também. Tem vaidade aí. Sim. Aqui ela usa uma bata indiana, que a gente utiliza muito, principalmente no calor. O cristianismo foi substituído pelo islamismo, uma religião em crescimento. Bom, essa aula aqui é só para os meninos, porque a aula de Alcorão e outras aulas religiosas tem assuntos talvez seja particulares das meninas. Temos uma outra professora de religião também que ela dá aula para as meninas. Chega na Europa. Já são 1 milhão no país. E todas as semanas, pelo menos um brasileiro se converte ao Islã. No emprego anterior, eu fui mandada embora porque eu usava hijab. Por quê? Porque a dona da empresa passou por mim e falou, uma mulher cabum. Como é que eu devo cumprimentá-las? Oi. Só oi. Se eu estender a mão assim? Não, a gente nem pode. Vocês não podem? Não. Isso acontece com frequência? Bastante. Sim. Há 4 anos. Sara Gruraba tem 27 anos. Professora de teatro, se converteu há 4 anos. Como é que você se tornou muçulmana? Eu fui conhecer a mesquita com uma amiga minha que trabalhava na mesma empresa que era muçulmana. E foi quando eu ouvi a recitação do Alcorão. Aquilo mexeu comigo, mesmo eu não entendendo, porque a recitação era em árabe. Você se sente bem em um lugar assim? Não me sinto bem. Por quê? Porque eu não gosto muito de lugares muito movimentados, com muitas pessoas, onde eu possa chamar mais atenção. Mas isso não é se condenar a viver segregada? Não, porque eu não evito viver em sociedade. Eu convivo com as pessoas muito bem. Mas a partir do momento que eu sei que eu vou estar num lugar que é muito movimentado e que as pessoas vão parar e olhar pra mim,
eu já começo a me incomodar um pouco. Como é que você vê uma jovem muçulmana? Eu vejo assim, uma pessoa, um ser humano como nós, qualquer um de nós, só que assim, a vestimenta, os costumes são diferentes dos nossos. Pois é, eu acho muito interessante essa questão da diferença cultural, dos conceitos de homem, de mulher, e quanto lidamos muito mal com isso, com muito preconceito, como você viu aí no vídeo. E aquela última passagem ali no shopping que tem parece uma gerente, a dona da loja falando, uma pessoa normal, não sei o que, é um discurso bem clichê de politicamente correto, e ao mesmo tempo tem uma funcionária atrás dela ali rindo e debochando, para você ver que esse normal né? Então, voltando aqui para a questão do conceito, você já pensou nisso? Você é capaz de imaginar um conceito que tenha se transformado ao longo do tempo? Tente refletir sobre a mudança de algum conceito. Lembre-se que praticamente qualquer ideia ou palavra pode ser vista como um conceito, desde o local onde você está lendo este livro, no caso no YouTube, na internet, na rede web 2.0, ou mesmo até a própria ideia de livro mudou, né? Agora tem livro digital, tem não sei o que, tá? Pense aí, eu pensei num bem interessante. Eu vou deixar mais alguns segundinhos, você pode colocar aqui nos comentários qual foi e por que foi o conceito que você pensou. Já que a gente está falando em padrões de beleza e tal, eu pensei aqui no conceito de roupa de banho feminina, de maiô, biquíni. Então aqui uma foto de 1915 de algumas amigas ousadas e ao lado uma de 2015 também de amigas ousadas. Veja a grotesca diferença das roupas de banho. Evidentemente não foi só a moda que mudou. Até porque eu não consigo imaginar a moda de 1915 voltando às praias. Como, por exemplo, usar essa meia no litoral. Eu não consigo visualizar isso. Então não foi só a moda que mudou, mas sim o conceito da roupa de banho. Conceito esse que hoje visa muitas outras coisas que não visava em 2015. Em 1915. Em 1915 talvez seja simplesmente a questão de secar rápido, proteger do sol, alguma coisa do tipo, eu não sei, não entendo o suficiente de moda. Em 2015, evidentemente, a função é muito mais mostrar o corpo, justamente para valorizar um padrão de beleza pré-estabelecido, para vender produtos de beleza, maquiagem, óculos escuros, chapéus, marcas de biquíni, remédios para emagrecer, e você coloca uma lista infinita de coisas que o biquíni hoje serve para fazer e que não servia lá o maiôzão de 1915. Então o conceito do traje de banho feminino mudou radicalmente na nossa sociedade nos últimos 100 anos. E o método? Falamos de conceito, agora é a vez do método. O que tem a ver o método com o trabalho de cientista social? O método permite ao cientista reunir dados e informações de forma sistemática, a fim de usá-los para chegar a certas conclusões. Cada uma das ciências sociais lida com um conjunto de métodos que consideram mais adequado a seus objetivos. Uma pesquisa sobre a distribuição de renda no Brasil, por exemplo, pode ser feita com base em diferentes métodos. Um cientista político tenderá a trabalhar com dados produzidos por institutos, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que realiza as estatísticas sociais, demográficas e econômicas. Faz censos e organiza as informações obtidas, que são como um retrato, uma pintura, uma foto da população brasileira. Com auxílio de alguns modelos matemáticos, o cientista político compara os dados colhidos, verifica os impactos da política de distribuição de renda e, se possível, identifica onde esses impactos serão mais significativos. Ou seja, o dado produzido, por exemplo, pelo IBGE, ele é científico.
ele tenta ser o mais fiel com a população. E ele vai ficar ali disponível justamente para pautar outras pesquisas. O método é um passo depois do outro, e ele tem que seguir uma certa rigorosidade. O IBGE, quando faz o censo, ele pinta um retrato do Brasil. Toda outra pesquisa sociológica que for feita em cima disso, ele tem que seguir esse retrato. Se ele fala que 60% da população é da classe média mais baixa e os pobres, e o restante das classes mais altas, se eu quiser fazer uma pesquisa sobre qualquer coisa, eu vou ter que entrevistar 60% dessas classes mais baixas e o resto das outras, e assim por diante. Se fala que 30% é idoso, 40% é jovem, blá 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 blá, eu tenho que seguir essa proporção. Seguindo este método, essa proporção, o meu método ele vai ser confiável para uma pesquisa de sociologia ou de ciências políticas, de qualquer uma das ciências sociais no geral. Esse é um tipo de pesquisa que, como a gente vai ver aqui, se chama pesquisa quantitativa. Um sociólogo que trabalha com o mesmo tema tenderá, além de utilizar dos dados existentes, a produzir dados novos sobre a distribuição de renda. Voltando aqui que o assunto geral que a gente está, a hipótese que a gente está imaginando é uma pesquisa sobre a distribuição de renda, né? Para produzir esses novos dados, ele pode utilizar o método como o survey, um questionário destinado a recolher informações. Imagine que esse sociólogo escolhe determinado bairro de uma cidade. Ele dispõe de um conjunto de moradores para o qual estima o número de surveys necessários para tirar conclusões sobre os efeitos das políticas naquela população. O questionário conterá perguntas sobre o acesso aos serviços de saúde, frequência escolar, qualidade e alimentação das famílias e etc. Estes surveys, ele hoje em dia geralmente é feito através de um antigamente se dizia palm top, hoje pode ser um smartphone, tanto faz, né? O recenseador do censo é um belo exemplo. Até preparei um videozinho depois pra gente ver sobre isso. E ali tem perguntas, são perguntas abertas, nunca perguntas fechadas. Tipo, você é contra, a favor, você gosta, você não gosta, o que você pensa. Por quê? Porque essas perguntas fechadas, geralmente, as pessoas tendem a dar uma opinião ideológica, que não é tão interessante ao cientista. O cientista é saber o que realmente determinada sociedade pensa, deseja, anseia. Então, costuma-se, em bons surveys, ter perguntas mais abertas, mais abrangentes, ou então, no caso do censo, são bem pontuais, do tipo quantas TV, quantos carros, quantas geladeiras, que vão servir de bases para outras pesquisas, outros estudos no futuro. O que não pode são perguntas tendenciosas, como você vê num jornalista, né? Você é contra ou a favor, esse tipo de coisa dificilmente vai entrar numa pesquisa, não que não possa, pode, mas dificilmente vai acontecer, tá? Um antropólogo, para trabalhar sobre o mesmo tema, ou seja, sobre a questão da distribuição da renda, tenderá a fazer um trabalho de campo, isto é, aproximar-se das vivências do dia a dia das pessoas do bairro. Ou seja, ele não vai fazer pesquisa com todos, mas ele vai tentar se transformar e viver como os moradores. Assim, ele vai participar do cotidiano do lugar durante um bom tempo, tomando notas de tudo que vê, do que ouve, das conversas que mantém. Ao fim do trabalho de campo, as notas se transformam em dados que o antropólogo sistematiza para produzir, por exemplo, uma reflexão sobre a vida de pessoas que recebem um auxílio por meio de políticas de distribuição de renda. Ou seja, as pessoas mais pobres que recebem, por exemplo, um Bolsa Família. Ele vai então viver numa comunidade, vai viver com baixa renda, vai viver recebendo esse benefício e vai assim tentando entender como vivem, o que fazem com esse tipo de política de distribuição de renda. Esse método permite conhecer de perto uma política de transmissão de renda, mas não permite uma generalização da análise, pois a experiência se deu com uma pequena parcela da população de apenas um bairro. Então, o método quantitativo, ele geralmente tenta fazer um grande panorama, um grande mapa, só que muitas vezes ele pode trair o sentimento específico de uma população, porque ele generaliza. Já o método qualitativo, esse
ele consegue trazer essa experiência de qualidade, a experiência de vida, do dia a dia das pessoas, só que ele não dá para fazer uma generalização através disso, porque é uma amostragem pequena de pessoas. Então, de certa forma, uma boa pesquisa vai contemplar os dois. Então, aqui o exemplo, o método quantitativo vai entrevistar o maior número de pessoas, uma grande quantidade de pessoas, quantitativo, quantidade, ele tenta pintar um panorama mais geral, enquanto o qualitativo, o cientista vai viver junto com determinada população, tentando sentir na pele e, vamos dizer assim, anotar e transcrever o que sentiu vivendo naquela situação. Como vimos, são duas possibilidades, cada um tem a sua importância, cada um tem a sua necessidade na sociedade. E para fecharmos então esse curso, uma pequena homenagem aos recenseadores, que são quem pinta o grande panorama desse país chamado Brasil, desse mundo chamado Brasil, e que permitem então ampliar ainda mais as nossas pesquisas dentro das ciências sociais. Norte, Sul, Leste, Oeste, terra, asfalto, sobrado, arranha-céu. Foram mais de 3 meses pelos caminhos do Brasil. 3 meses de trabalho incansável. 3 meses de perguntas e respostas, em contato com a diversidade de um povo. Sempre com a disposição de quem faz parte desse povo e tem orgulho do seu país. Hoje, a coleta de dados do Censo 2010 está concluída. Graças à sua ajuda, temos um novo retrato do Brasil, que vai ajudar a planejar um futuro ainda melhor. A você, recenseador, e a todos que participaram do censo, nosso muito obrigado. Com louvor e grande estilo, chegamos ao fim deste curso chamado Indivíduo e Sociedade, desse curso de iniciação à Sociologia. Se você gostou e ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e se prepare já para aprender muito mais, a evoluir muito mais a sua mente. Já temos diversos outros vídeos disponíveis e cursos também, e teremos sempre cada vez mais. Eu, Fábio Goulart, agradeço, valeu, obrigado e até a próxima!